Você já se perguntou por que tantas crianças sofrem, tantos bebês, existem mortes prematuras, existem doenças terríveis na Terra? Imediatamente, o pensamento nosso como seres humanos é: Deus me deu, Deus tomou. Nessa fala do livro de Jó, o leitor ele acaba entendendo que não foi Deus que matou os filhos de Jó, que não foi Deus que tirou a riqueza de Jó, não foi Deus que colocou tumores no corpo de Jó. Muito pelo contrário. Eu conversando com uma pessoa da minha família a semana passada e ela me disse assim: mas precisa fazer curso de cura e libertação? Bom, a palavra do Senhor fala: o meu povo padece por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade te libertará. E tudo que o inimigo quer que você fique no engano, porque assim é mais fácil dele destruir a sua vida. Deus, ele é um justo juiz e ele trabalha com princípio. E Deus, ele é justo até com Satanás. Na palavra de Deus, no Velho Testamento, o Senhor ele deixa as leis dele. E ele fala que a maldição ela alcança até a 4ª geração, mas a bênção alcança até 1000 geração da pessoa. Então vamos descortinar o reino espiritual para você entender um pouco. No livro do profeta Isaías, o anjo toca na boca dele com brasa de fogo e fala para ele assim: a sua iniquidade está sendo tirada e o seu pecado está sendo perdoado. Existe uma diferença de iniquidade, pecado, retirar e perdoar. Jesus olha para os fariseus e fala assim: vocês estão cheios de iniquidade. Iniquidade são raízes, são heranças familiares, são maldições hereditárias. Então, quando a Bíblia fala para nós que o diabo ele fica ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem ele possa devorar, sim, realmente faz sentido. Ele fica o tempo todo reivindicando os direitos que ele tem, através também das raízes de iniquidade. Claro, tem o nosso pecado pessoal, mas também através da nossa raiz de iniquidade. Vamos entender um pouquinho mais disso, para você não achar: nossa, ela está criando coisas, mas está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E graças à cruz de Jesus Cristo, nós podemos retirar toda a raiz de iniquidade. No livro de Mateus 1, a gente descobre que na genealogia do rei Davi existe a prostituta Raabe. E nós sabemos que ela se converteu, Deus perdoou os pecados dela, mas ficou uma raiz de iniquidade para o rei Davi. O rei Davi, ele tem várias mulheres, mas ele se interessa por uma mulher que é casada, promiscuidade. E além dele se interessar por essa mulher, sabe o que ele faz? Ele ainda acaba tendo sangue do marido em suas mãos. E aquele pecado dele gera uma criança, e essa criança também morre. Em seguida dessa promiscuidade de Davi, sabe o que acontece? Um filho abusa da filha. Em seguida, o outro filho mata o filho que abusou. E começa ali na família de Davi, promiscuidade e morte. Agora vamos falar sobre uma outra pessoa da Bíblia, Abraão, o pai da fé. Deus ele chama Abraão e fala assim: sai da sua terra, da sua parentela, que eu te mostrarei uma terra que eu irei de te dar. E Deus promete muitas coisas para Abraão. O que Abraão faz? Ele sai da terra dele, mas ele dá uma passadinha no Egito primeiro. E ali no Egito ele conversa com a mulher dele e fala assim: vamos mentir, vamos dizer que você é minha irmã. Então eles combinam de mentir. A Bíblia fala que Faraó ele toma Sarai como mulher. Faraó descobre, Faraó não mata Abraão, ele manda ele e a mulher sair do Egito. Então Faraó não é tão ruim assim quanto Abraão pensava. Abraão resolve fazer um sacrifício para Deus, para pedir perdão por isso e por outras coisas. Mas Deus faz com que ele durma um sono profundo. E por conta dessa mentira, por conta disso que ele causou no Egito, até com a família dele, Deus fala para Abraão que a maldição alcançará até 400 anos o povo dele. Então, ali ficou o povo hebreu como escravos durante 400 anos, através de um pecado, de uma porta aberta, de uma permissão que Abraão deu no reino espiritual. Aqueles bebês do povo hebreu, eles tinham culpa do que Abraão fez? Não. As crianças daquela época que sofreram na escravidão por 400 anos, tinham a culpa do que Abraão fez? Não tinha. Deixa eu só te explicar uma coisa para você conseguir acompanhar e entender mais profundo isso. Um pai rico tem 2 filhos. Esses 2 filhos não ajudam o pai em nada. Nunca trabalhou. De repente esse pai morre. Quem vai a herança desse pai? Para os 2 filhos que nunca ajudaram em nada, que não tem culpa da herança do pai, mas eles são herdeiros, então eles recebem a herança. Jesus ele fala na palavra dele que ele viu quando Satanás caiu do céu. E ele está na terra. E ele fica rodeando, destruindo, matando, roubando e destruindo. E ele fica com aquela carta assim, para reivindicar o que ele pode tocar. E Deus é um justo juiz. Deus trabalha com princípio. Deus é justo até com o inimigo da nossa alma. Então Satanás ele fica reivindicando isso. Mas calma, não se assusta. Nós temos a cruz. E eu vou te explicar o porquê que nós temos a cruz da nossa vida e podemos retirar toda a raiz de iniquidade de nós. Então vamos para o livro de Daniel.
No livro de Daniel, um jovem santo, segundo o coração de Deus, um jovem apaixonado por Deus, ele se torna escravo da Babilônia. No capítulo 9, Daniel ele declara que através das cartas do profeta Jeremias, ele entende que ele está preso por conta de pecados dos seus antepassados. Então Daniel no capítulo 9, ele confessa os pecados perante Deus, ele pede perdão a Deus. Raquel, esposa de Jacó. Raquel, ela mente, ela rouba os ídolos da casa do seu pai. Jacó lança uma palavra de maldição e fala: maldito aquele que roubou o ídolo, que morra. Então Raquel morre assim que ela vai ter o parto do seu filho. Então, na situação de Raquel, maldição sem causa não encontra pouso, mas ela tinha uma causa. E no livro de Daniel, ele confessou os pecados perante Deus. Aquele que confessa e deixa alcança a graça, a misericórdia de Deus. Se o meu povo, que clama pelo meu nome, se humilhar, pedir perdão dos seus pecados, se arrepender, eu ouvirei do céu e eu sararei a sua terra. Tudo que está nas trevas tem que ser trazido para a luz. A maldição, ela não tem que ser quebrada. Você não tem que ir, eu vou em campanha de quebra de maldição. Não. A maldição, a raiz de iniquidade, os pecados geracionais, eles têm que ser confessados através da cruz. E sabe por que Jesus morreu na cruz? Eu faço sempre essa pergunta e tem pessoas que não sabem me responder. Jesus morreu na cruz porque antigamente o homem não tinha acesso a Deus. Ele só podia entrar na presença de Deus sem pecado. Então ele era amarrado uma cordinha. A hora que ele pisasse na presença de Deus ali na igreja, né? Ele passava pelo um véu. E a hora que ele pisasse, se ele tivesse pecado, ele morria. Então tinha que puxar ele para fora para trazer de novo. Através de Jesus Cristo na cruz, o pecador arrependido, ele tem acesso a Deus. Então quando você ora, você pode ter certeza que Deus não vai olhar só para você olhando. Ele vai lembrar daquilo que Jesus fez na cruz, que nos uniu com Deus novamente. Então através da cruz, a maldição é quebrada. E o inimigo da tua alma, todos os dias, ele fica ao teu derredor. E ele olha a sua raiz de iniquidade, sua maldição hereditária, seus pecados geracionais, e ele reivindica para Deus. Ele quer o direito dele. E Deus é justo até com Satanás. Então tem coisas ruins que acontecem na nossa vida porque tem uma causa. Maldição sem causa não encontra pouso, mas existe uma causa. É preciso você identificar, é preciso você fazer um mapeamento de tudo aquilo que desagradou a Deus, de tudo aquilo que você fez, ou até mesmo você tem herança disso. Pedir perdão para Deus, mas o perdão tem que ser com arrependimento. Você precisa confessar: Senhor, se houve morte, né? Se filhos ficaram órfãos, mulheres ficaram viúvas por derramamento de sangue na minha família, eu peço perdão. E declara ao Senhor para de fato você ser livre, você ser curado, você repreender toda ação, toda permissão maligna de maldição sobre a sua vida. Mas atenção, nem toda doença é de origem espiritual. Tem coisas que são de origem física. Tem coisas que são de origem da alma também. Mas o que for espiritual, você pode ter certeza que você terá vitória em Cristo Jesus através do confissão, arrependimento e perdão. Então faz um mapeamento. De repente você vê que na sua família tem muitos vícios. De repente tem muitas diagnóstico da mesma doença. De repente vocês não conseguem dinheiro, né? Sempre tá perdendo dinheiro, sempre tá perdendo as coisas, sempre tá perdendo pessoas. Pode ser que tenha uma raiz de iniquidade, de roubo. Então precisa ser declarado, confessar para fechar essa porta espiritual. O Senhor fala que o reino espiritual entra no mundo físico somente por portas. No comecinho da Bíblia ele fala para Caim: o pecado já está à porta, te cumpre dominá-lo. Em Apocalipse também o Senhor fala assim: eu estou à porta e bato, você que vai abrir.